É bom nós lembrarmos e trazermos tudo dentro de um contexto aquilo que nós estamos vivendo e experienciando por meio da liturgia da palavra, porque já há algum tempo nós estamos fazendo com Jesus uma peregrinação. Há muitos peregrinos que vêm para a Canção Nova, há muitos peregrinos que vão à Aparecida, e nós estamos numa peregrinação litúrgica com Jesus. Desde o capítulo 9, versículo 51 do Evangelho de São Lucas. Nós estamos já no capítulo 13. Então, podemos dizer que já por 3 capítulos, e vamos continuar já um bom tempo, talvez mais uns 4 ou 5 capítulos, nós estamos fazendo uma peregrinação com Jesus. Porque já lá no capítulo 9, Jesus disse: eu devo ir a Jerusalém. E ele tomou uma firme decisão para ir a Jerusalém. Vai fazer o que em Jerusalém? Lá será o último combate, lá será o seu combate final. Vai para dar a vida aos homens, vai para oferecer-se como sacrifício de amor, mas claro, vai também para combater as estruturas políticas, combater as estruturas religiosas da época. Por isso Jesus está na sua última peregrinação. E como eu disse, nós também caminhamos com ele por meio da liturgia. Próximo a Jerusalém, agora já no Evangelho de hoje, próximo a Jerusalém, por que eu digo próximo a Jerusalém? Porque lembre-se que Jesus está caminhando. Ele não estava de ônibus ou de avião ou coisa assim parecida. Ele estava caminhando. Então, tudo indica que ele está próximo a Jerusalém. Claro que, como eles não têm meios de locomoção a não ser cavalos e a pé, ao aproximar-se de Jerusalém, alguns fariseus dizem para ele: vai embora daqui, porque Herodes quer matar-te. Bem, será que os fariseus são homens bons, homens convertidos, que quer livrar Jesus da morte? Nós vamos perceber que já no Evangelho, há muitas passagens em que quem deseja matar Jesus são os próprios fariseus. São os fariseus que querem matar Jesus. Se nós pegarmos, por exemplo, no capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, versículo 12, lá vai estar escrito assim, que os fariseus tentaram prendê-lo, mas não o fizeram por quê? Por causa do medo da multidão. Porque eles sabiam que tocar em Jesus ia arrumar problema com uma multidão. Porque a multidão admirava o ministério de Jesus. A multidão se encantava, a multidão experimentava a força e o poder de Deus, mesmo não tendo total consciência daquilo que estava acontecendo. Então, tocar em Jesus era arrumar um problema com a multidão, era arrumar uma confusão com a multidão e, consequentemente, arrumar um problema com o Império Romano. Porque todas as vezes que se arruma tem-se uma confusão dentro do Império Romano, o Império Romano amigavelmente manda para lá a sua legião e acaba com tudo. Então eles têm que fazer aquele bom relacionamento em não mexer, não tocar na ordem do Império, mas ao mesmo tempo fazer de tudo para que as suas leis não sejam desrespeitadas. Não sejam desrespeitadas, como eles estão vendo que Jesus está fazendo. Por isto, eles estão dando a Jesus um conselho bonzinho: vai embora daqui, vai embora porque Herodes quer te matar. Bem, o próprio evangelista Lucas, no capítulo 23 do versículo 8, diz assim: vendo Jesus,
Herodes ficou contente, havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então, é meio contraditório. Herodes quer matá-lo ou quer vê-lo? Herodes deseja matá-lo ou deseja contemplar os seus milagres? Por isto que, ao apresentar-se diante de Jesus e dizer, vai embora porque Herodes quer matar-te, eles não estão ajudando Jesus, eles estão querendo ajudar a si mesmo. Eles estão querendo evitar confusão para si mesmo. Eles estão querendo tirar Jesus de cena, afastar Jesus dos teus planos. Por isto, dizer que Herodes quer matá-lo, quer fazer com que Jesus desista dos teus planos de ir a Jerusalém. Porque ir para Jerusalém, Jesus está indo no centro do poder de Israel. Porque, como nós sabemos, Israel era uma nação, como podemos dizer, teocrática, ou seja, tem Deus no centro. E quem é o rei de Israel? É o próprio Deus. Deus é o rei de Israel. Por isto que, se Jesus vai a Israel, ou seja, Jesus vai a Jerusalém, Jesus vai para incomodar os fariseus, os sumos sacerdotes, vai para incomodar o sistema religioso da época. Por isso Jesus está sendo alertado a não ir naquele lugar. Veja como é contraditório aquilo que os fariseus estão dizendo. Bem, qual é a resposta de Jesus aos fariseus? Vai dizer àquela o quê? Raposa. Por que vai dizer àquela raposa? Porque o que acontece aqui, e aqui eu quero tocar um pouquinho mais, para nós aprendermos a olhar muitas vezes as dificuldades das nossas vidas. Quando Jesus está dizendo, vai dizer àquela raposa, Jesus está querendo dizer o quê? Vai dizer àquele homem insignificante? Vai dizer aquele homem sem valor? Vai dizer aquele homem pequeniníssimo, simples, não no sentido de simples, mas pequeno, sem poder nenhum, que eu vou realizar o meu ministério independente de todas as coisas. Para a visão dos judeus, para a visão dos rabinos, por exemplo, é como se estivesse comparando Jesus com, ou melhor, Herodes com um homem forte, um homem poderoso, e por isso muitas vezes eles usavam o símbolo do leão. Ao contrário, Jesus Cristo olha para aquele homem que estão dizendo que ele é muito forte e poderoso como alguém, como uma raposa, como alguém insignificante, como alguém sem valor. Vocês lembram vocês lembram de Davi? Até as nossas Bíblias trazem o quê? Que Davi lutou com um gigante Golias. Bem, mas Davi olhava para aquele gigante como se fosse um anão. Por quê? Porque Davi estava apoiado na força e no poder de Deus. Por isso olhava para um gigante como se fosse um anão. Jesus Cristo é a mesma coisa. Jesus Cristo não está apoiado na força de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Por isso, todo e qualquer sistema político, ou até mesmo sistema religioso, que quer suplantar, que quer diminuir o poder de Jesus Cristo, não passa de uma raposa, de alguém insignificante, porque é o próprio Deus que está ali presente. Então, não existe nenhuma força capaz de impedir o poder de Deus acontecer. Não existe nenhuma força capaz de impedir que a ação de Deus aconteça na história. Mesmo que eles pensem depois, pela morte de Jesus Cristo, que tudo acabou. Mas como nós sabemos, o poder da morte não foi capaz de apagar o poder da vida que opera em Cristo.
É por isso que eu estou dizendo para vocês, o problema ele é grande a partir dos olhos de quem está vendo. Como é que nós estamos vendo os nossos problemas? Nós olhamos como um leão forte e poderoso que vai nos engolir? Ou, apoiados na força e no poder de Deus, nós dizemos simplesmente, não passa de uma raposa estes nossos probleminhas? É assim que Jesus Cristo olha. É assim que Jesus Cristo olha para aquele homem que, segundo os fariseus, está dizendo, eu vou te matar. Jesus olha para ele como alguém que não tem força, como alguém que não tem poder. Mesma coisa acontece conosco. Há muita gente que quer dizer para nós, desista, você não vai conseguir. Desista, você não é capaz. Desista, esse seu problema é muito grande. Desista disso, você vai arrumar muita confusão. É isso que esses fariseus estão querendo fazer com Jesus. Fazer com que ele desista. Mas porque Jesus é um incômodo para a vida daqueles homens. Jesus atrapalha aqueles homens. Jesus incomoda e ao mesmo tempo denuncia tudo aquilo que muitas vezes eles estão fazendo contrário à própria vontade de Deus. Por isto, são homens que estão oferecendo a Jesus ameaças, acusações, revoltas, perseguições. Mas, como Jesus está apoiado no amor do Pai, apoiado na sua própria condição de ser Deus, de ser um Deus encarnado, que vem para anunciar o amor, que vem para anunciar a vida, o que é que ele faz? O conselho dos hipócritas não é para ele um motivo de desânimo. O poder político, que eles dizem que é muito poderoso, também não é capaz de desviar, também não é capaz de deter o plano, a missão de Jesus Cristo. Pelo contrário, é Jesus que é o poderoso nesta história. É Jesus o homem forte desta história. É Jesus o homem capaz de manifestar na vida dos homens o poder de Deus. É por isso que ele diz para Herodes, ou afirmando para os fariseus, eu, pelo contrário, permanecerei exercendo o poder de Deus sobre a vida dos homens. Por isto eu vou o quê? Expulsar demônios. Por isto eu vou curar as doenças. É Jesus mostrando que naquele momento é Ele o Todo-Poderoso. É Ele que tem o poder total, geral, infinito sobre todas as coisas, sobre todos os demônios, sobre todas as doenças. E se nós formos pegar toda a história da Sagrada Escritura, nós vamos ver que no tempo messiânico, ou seja, no tempo em que Deus enviará o seu Messias, o seu libertador, o sinal da manifestação poderosa de Deus no meio dos homens, qual era? Expulsar demônios, curar as doenças, curar o mal da vista, curar aqueles homens que têm problemas de locomoção, os coxos. Então, Jesus está dizendo, está vendo? Eu sou o Todo-Poderoso que está exercendo o poder de Deus aqui e agora no meio dos homens. Vejam só como isto reflete muito da nossa vida. Reflete muito na nossa vida, por quê? Porque não deve existir lei, não deve existir sistema político, não deve existir ameaça que nos farão e que nos devem fazer o quê? Impedir de anunciar o Evangelho. Não deve ter nenhuma lei que vai silenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode. Diante do poder de Deus, diante da força da palavra de Deus, saiba para você mesmo, tudo não passa de
simples raposas insignificantes. São homens que estão muitas vezes engravatados nos diversos locais por aí, tentando colocar leis e mais leis para impedir que o Evangelho de Deus seja proclamado com toda a autoridade, mas são homens que não passam de raposas. Homens insignificantes, homens sem nenhum poder diante do poder de Deus. Por isto, meus irmãos, Jesus não se deixa abater e nós, por outro lado, não vamos nos deixar abater. Nós vamos anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, custe o que custar. É por isso que Jesus está fazendo o quê? Assumindo a postura dos antigos profetas, anunciando e ao mesmo tempo denunciando. Jesus assume esta postura já de Jeremias, de Ezequiel e de tantos outros que anunciava sim o amor e o poder de Deus, mas também era capaz de dizer: você está errado, você está no pecado, você está falhando segundo as leis, segundo as regras, e por causa disso vai acontecer sobre você a destruição, por causa disso vai acontecer sobre você o mal, não porque Deus envia o mal, mas porque é a consequência daquelas pessoas que estão muitas vezes assumindo para si a maldade. E olha só, Jesus não assumiu toda a forma, toda a vida profética de todos aqueles que já antecederam a ele na profecia, também assumiu o seu destino. E é por isso que ele está indo para Jerusalém. Está indo para Jerusalém porque, assim como muitos profetas morreram em Jerusalém, lá está o Cristo para morrer em Jerusalém. Já não é mais um profeta que morre, mas é a própria profecia de Deus. É a própria profecia de Deus que se oferece para que, por meio da morte, libertar o homem da própria morte. É Deus que desce às profundidades da morte para fazer o quê? Abrir os cadeados da morte, libertar os homens e trazer o homem para a vida. Por isso Jesus Cristo vai então para uma morte salvífica. Porém ele mesmo disse: ainda não chegou a minha hora, porque não são os homens que determinam a minha hora, mas é o próprio Deus que determina o momento em que eu devo morrer ou não morrer. Por isso ele diz: anuncie o Evangelho hoje, amanhã, no terceiro dia, tudo estará o quê? Consumado. É a plenitude da obra de salvação, é a completude da obra de salvação, não é o fim dela, mas é o coroamento. Por isso a morte de Jesus Cristo é o coroamento da obra de salvação. Agora todo o povo inicia um novo tempo liberto de toda a morte, de toda a escravidão, de todo o mal. Por isso Jesus Cristo está lá, naquele momento, dizendo: eu sou aqui o Todo-Poderoso. Os demais são homens que não têm o poder de parar de forma alguma o ministério de Jesus Cristo, o poder de Cristo, porque é o próprio poder de Deus. Independente das ameaças, Jesus anuncia o seu Evangelho. E como eu já disse para você, independente de toda e qualquer ameaça, nós devemos fazer o quê? Anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério não pode ser parado. A evangelização não pode ser silenciada de forma alguma. Bem, se estão querendo criar um monte de lei que silencie o Evangelho e que envie cristãos para a cadeia, o que é que nós vamos transformar as cadeias então, no futuro? Vamos transformá-las em grupos de oração, porque vai estar cheio de cristão, não é isto? Se pregar o Evangelho vai custar para nós as prisões, vai ser ótimo. As cadeias nós vamos ter que mudar de nome, em vez de ser casa de detenção, vai ter que ser grupo de oração tal. Em vez de ser
casa de prisão máxima, vai ter que ser o quê? Grupo do máximo poder de Deus. É isso que nós vamos ter que fazer. O que nós não podemos é ficar agora dizendo, não posso falar isso, porque senão vai acontecer isso comigo, não posso falar aquilo, porque senão vai acontecer isso comigo, não posso dizer que aborto é um verdadeiro assassinato a crianças, porque senão vai ter um monte de gente que vai lançar isso, aquilo contra mim, e eu vou para a cadeia só porque eu anunciei a verdade, porque agora eles querem inverter as coisas, né? O assassinato está se tornando lei, e aqueles que anunciam e pregam a vida está se tornando os bandidos. Mudou, não mudou? Não se tornou tão... como está interessante hoje, né? O assassinato está se tornando lei, e aqueles que pregam contra o assassinato tornaram-se os... Vocês são um monte de bandidos na minha frente, porque anunciam a vida. Mas eu repito, nós não podemos deixar com que os sistemas políticos silenciem o Evangelho. Não passam de raposinhas, homens insignificantes diante do poder de Deus, que nos dá a graça de pregar o Evangelho com todo o amor e com toda disposição. Encerro dizendo o seguinte, porque nós não temos tempo para estender o tanto aquilo que precisávamos da profundidade do Evangelho. Jesus Cristo exerceu o seu ministério por meio do anúncio e por meio da denúncia. Mas veja que maravilha. Eu quero tocar sobre isso só para nós não confundirmos e sairmos revoltados por aí. A denúncia de Jesus Cristo não é denúncia agressiva, opressora, esmagadora. É uma denúncia que provoca a conversão. É uma denúncia de amor. É uma denúncia que está fazendo aos homens um convite para se reunir em torno dele, como a galinha se reúne os seus pintinhos. Então não é uma denúncia para dizer fora porque você já está condenado, mas é uma denúncia que atrai, que ama, que protege, que acolhe, que diz, vem para junto de mim, porque eu tenho um amor profundo por ti. Por isso, quando você for, muitas vezes, exercer a denúncia, exerça a denúncia esperando a conversão, buscando a conversão, e não o afastar a pessoa. É Jesus Cristo dizendo assim, eu amo tão profundamente, porque é por isso que muitas vezes eu puxo a orelha. Eu amo com amor tão grande, e o Deus Pai ama com amor tão profundo, que quer reunir todos os homens em torno do seu próprio Filho e fazer de todos eles filhos adotivos, que de vez em quando Ele dá um puxãozinho de orelha. Esta é a beleza da liturgia. Esta é a beleza da liturgia, que ao mesmo tempo quer nos dar a coragem de anunciar o Evangelho com todo amor e com todo fervor, independente se nós estamos sendo barrados ou não, mas ao mesmo tempo também quer nos ensinar que não adianta ser como aqueles 2 discípulos dos filhos de Zebedeu, Tiago e seu irmão, que quando Jesus foi rejeitado pelos samaritanos, o que eles pediram? O que eles falaram para Jesus? Jesus, você quer, nós vamos levantar a mão aqui e vamos pedir para que Deus mande fogo do céu e acabe com tudo. Não é isto. Jesus não quer isto de nós. Jesus quer de nós uma denúncia que faça o quê? Provoque a conversão e não a aversão de ser cristão. Também nós temos que ter este cuidado, porque senão o nosso ministério torna-se um ministério de afastar e não um ministério de aproximar as pessoas. Então que esta liturgia, primeiramente, nos dê muita coragem para anunciar o Evangelho. Nos dê muita coragem para colocarmos a nossa vida em total dedicação ao Evangelho, e custe o que custar, e repito, se a cadeia estiver cheia de cristão, ótimo, faremos daquele lugar grupos de oração, mas ao mesmo tempo também
que o nosso ministério seja um ministério de aproximação, seja um ministério que anuncie que Deus quer reunir a todos os homens para junto de si e demonstrar a eles o mais profundo amor, como já vem demonstrando ao longo da história.